Olá, meus queridos irmãos. O nosso estudo de hoje tem como tema, aliás, é um tema um pouco polêmico, mas eu não estou aqui para discutir, e sim para nos aprofundar no assunto através da Bíblia. Então, o tema é: o álcool na Bíblia é permitido? Uma pergunta. Vamos ler Romanos 14, 21. Diz assim: é bom não beber vinho se isto fizer seu irmão tropeçar. Então, nesse versículo, nós podemos observar que o vinho, no contexto bíblico, ele continha álcool, sim. Tem alguns estudiosos que falam que não, mas aqui e em outros também, está dando ênfase de que tinha álcool, sim, porque se fosse para beber um suco de uva, não ia fazer o nosso irmão tropeçar, não é verdade? Então, a palavra grega usada no Novo Testamento para vinho é inos, e se refere a vinho fermentado. Só que o teor dele, o teor alcoólico, era bem mais leve do que os atuais. E ainda era misturado com uma porcentagem de água, né? Então, o que eu quero falar hoje com essa palavra? Que o foco do cristão não é o que ele pode fazer ou o que ele não pode fazer dentro da Bíblia, mas sim o de glorificar o nome do Senhor. Então, daí a gente faz uma pergunta para nós mesmos. Beber vinho vai fortalecer o meu espírito? Ele vai edificar alguém? Essas perguntas a gente tem que refletir. Ou será que ele vai atrapalhar um testemunho nosso para outras pessoas? Né? Então, a questão do álcool para os cristãos não é apenas a permissão bíblica, mas sim o propósito que vai ter com aquilo que você está fazendo. Né? Deus, ele te chama para viver cheio do Espírito e não de vinho. E o prazer do mundo é oferecer algo passageiro, mas o gozo nosso está em Cristo, que é eterno. Amém? Então, a Bíblia, ela não proíbe completamente o uso da bebida alcoólica. E nós podemos citar muitos versículos que falam sobre isso, principalmente esse de Romanos, aí, 14, 21, né, que Paulo fala: não é bom beber vinho se isso fizer pecar o irmão, ou tropeçar o irmão. Então, é uma condição. Se fizer tropeçar, você não pode beber, mas se não fizer, você pode, né? É uma condição. Então, não está proibindo. Outro versículo que também dá uma certa liberdade para o seu uso é em 1 Coríntios 10, 23. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que quer dizer esse versículo? Tudo me é lícito. Tudo que é permitido, tudo que não é proibido na Bíblia, eu posso fazer. Mas nem tudo tem o propósito de Deus ali, naquilo. É isso que a gente tem que entender, né? Tem propósito de você beber vinho? Qual é o propósito de Deus na sua vida para você beber uma bebida alcoólica? Né? Então, essas perguntas que nós temos que nos fazer. Por exemplo, aqui, eu vou citar um versículo agora que o beber vinho tinha um propósito. Olha bem aqui. 1 Timóteo 5, 23. Paulo diz para Timóteo, que era seu filho na fé, tomar um pouco de vinho, devido a uma enfermidade no seu estômago. Né? Naquela época, a água nem sempre era potável, então muitas pessoas tinham esses problemas estomacais. Né? E o vinho, ele tem algumas propriedades antissépticas e era usado como um remédio natural na época. E até hoje, né? Mas não como um hábito social. Só o fato de Paulo sugerir isso para Timóteo, nós podemos observar que Timóteo evitava o vinho. Ele era um pouco legalista, ele não tomava vinho. No entanto, Paulo deu essa orientação a ele para mostrar que o cristão tem que ser sábio em certos momentos, né? Quer dizer, sábio a gente tem que ser sempre, né? Mas aqui, nesse caso dele, ele tinha que ser sábio. Por quê? Porque se fosse para glorificar o nome de Deus, ele poderia tomar esse vinho. E realmente era, porque uma pessoa que está com dor, ela vai atrapalhar o serviço dela para Deus, né? Porque nós não vamos, quando nós sentimos dor, vai ser, na verdade, um peso fazer alguma coisa, né? E se ele não sentisse mais dor, ele ficava livre para o serviço do Senhor. Então aqui para ele foi para glorificar, foi um propósito de Deus. Mas daí você pergunta, Deus não poderia curá-lo sem o vinho? Sim, ele poderia. No entanto, Deus quis mostrar para o Timóteo que ele não era aquele Deus legalista que proíbe tudo. Então, nesse caso aqui,
Deus não estava proibindo ele de tomar o vinho, como ele pensava, talvez, né? Porque ele precisou receber essa orientação de Paulo para poder tomar o vinho, porque ele não tinha esse costume, né? Então, Deus, ele não é legalista, ele não proíbe certas coisas, ele nos dá liberdade, mas toda liberdade que ele nos dá, toda permissão que ele nos dá, é condicionada ao propósito dele. Se for para o propósito dele você tomar um gole de vinho, você vai tomar. Se não for, você não necessita tomar. Amém? Então, o ambiente da igreja é para proteger os mais fracos, né? O amor ao próximo vem antes da nossa liberdade pessoal. Romanos 14, 21 diz assim: é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o teu irmão a tropeçar. Então aqui nós vimos que até a carne tem que tirar do cardápio se o seu irmão tropeçar de ver você comendo aquela carne. Quanto mais o vinho, né? Então uma igreja que ama, ela deve ser sensível ao impacto de certas práticas sobre as pessoas mais vulneráveis, né? Então, certas práticas nós não podemos levar em frente, porque tem sempre pessoas vulneráveis dentro da igreja e nós temos que dar bons exemplos. Então, se um irmão saiu do vício por causa de Jesus, o amor manda abrir mão da nossa liberdade por causa dele, né? Porque o vício da bebida é trevas, né? E se o irmão saiu do vício e vem para uma igreja que bebe, mesmo que socialmente, bebe só porque é permitido na Bíblia, entre aspas, né? É permitido, porque não é proibido. A Bíblia proíbe a embriagar-se só, mas a beber não tem nada, nem versículo que proíba isso, né? Então, Cristo, ele não nos chama para discutir o que é ou o que não é permitido, mas para viver em amor, né? A liberdade cristã nunca pode ferir a confiança do outro. Se uma alma foi liberta do vício, a igreja deve ser um lugar de apoio para ele e não de tentação, né? Porque nós sabemos que uma pessoa que é viciada na bebida, quando ela deixa a bebida de lado, ela vai ter aquelas fraquezas e vontade de voltar a beber. E se ela vem para Jesus e se instala numa igreja onde os irmãos aceitam ou onde é permitido que beba álcool, aí aquela pessoa vai ser tentada a voltar ao vício, vai ser tentada a voltar à escravidão que ela estava. E é isso que nós devemos refletir, né? Tem tantos pais e mães e esposas orando continuamente, pagando preço, né, por seus queridos, para sair do vício. E aí chega dentro de uma igreja, onde a igreja está dando um mau testemunho, porque a igreja sabe que a pessoa saiu do vício e vai tentar ela, né, a voltar para o vício, aí ela está pecando contra Deus. Porque aqui na palavra diz, né, que não é bom fazer coisa alguma se levar o teu irmão a tropeçar. Oh, glória a Deus, que haja entendimento, Pai, nos nossos corações, Senhor. Que nós sejamos, Senhor, sempre bons testemunhos de Cristo. Mesmo que haja permissão, ó Deus, na Tua palavra para fazermos alguma coisa. Mas se fizermos o nosso irmão tropeçar, Senhor, ó Deus, nos tira essa liberdade, Senhor. Nos tira o livre-arbítrio, Senhor, em nome de Jesus. Porque nós queremos amar o nosso próximo como a nós mesmos, Senhor. Queremos amar a Ti, Senhor, em primeiro lugar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos fortalece a cada dia, Senhor, a sermos fiéis a Ti em todas as coisas, Senhor. Em tudo, Senhor, que a Tua palavra diz, seja permitido ou não, Pai, mas que seja tudo para o propósito do Senhor, para a glória do Senhor, Pai. É isso que eu oro nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você gostou da palavra, curte, compartilha, se inscreva no meu canal. Amém?